Olá, esse é o Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE, dedicado a abordar temas relevantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Eu sou o Tiago Venâncio, auditor fiscal da Receita Estadual, e a cada 15 dias recebo um convidado para conversar sobre questões tributárias e ações que afetam diretamente a vida dos cidadãos capixabas. O bate-papo de hoje será com o colega auditor fiscal Lucas Torres, que vai apresentar o Receita em Foco, o informativo trimestral da Receita Estadual, lançado no início deste ano, com o objetivo de tornar os dados sobre a arrecadação ainda mais acessíveis a todos. Bem-vindo, Lucas, e muito obrigado por conversar conosco. Obrigado, Tiago. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre o Receita em Foco. Ótimo, Lucas. Gostaria então de iniciar parabenizando você e toda a equipe que está à frente do Receita em Foco, que sem dúvida foi uma excelente iniciativa. Nós temos a transparência como um importante objetivo desse informativo, mas também para os cidadãos e contribuintes entenderem um pouco mais sobre a importância dos tributos e da arrecadação para a Receita Estadual, para o nosso Estado de um modo geral. Lucas, comece então explicando quais são os diferenciais desse documento, desse informativo, por favor. Eu queria também aproveitar o espaço para agradecer a todos, que se não fosse eles, essa colaboração, a gente não tiraria esse projeto do papel. E assim, o Receita em Foco nada mais é do que um grande informativo sobre a arrecadação do Estado do Espírito Santo. E, ao meu ver, o grande diferencial, isso foi muito pensado por nós quando a gente estava elaborando o modelo de informativo, é justamente ter uma apresentação mais acessível, uma apresentação que torne uma leitura mais fluida, não torne uma leitura maçante, pesada, e sim que a gente consiga trazer formatos gráficos, formatos visuais, que assim que a leitura fique agradável para todo mundo que esteja tendo acesso ao informativo. Além disso, a gente também buscou algumas informações mais pontuais, como a arrecadação de microrregiões, de municípios. Isso aproxima também a realidade do contribuinte, do cidadão. Ele consegue também ter maior entendimento de como está o seu município, e isso também contribui para controle social, transparência, e também amplifica, a relação de confiança da administração pública com os próprios contribuintes. Bom, Lucas, então o Receita em Foco nada mais é do que uma fonte de informações mais acessíveis a públicos diversos, como cidadãos, empresários, imprensa soube também que faz uso dessas informações e também a comunidade acadêmica, é isso mesmo? É isso mesmo, Tiago. A gente pensou também muito naquele público que a gente queria atingir com ele, e é o mais variado possível. Nisso, a gente, como você bem citou, já tiveram artigos publicados na imprensa capixaba com informações que o Receita em Foco promoveu e disponibilizou. Além disso, setores econômicos fazem uso do nosso informativo para acompanhar como que a posição de cada um deles está no cenário geral capixaba. A gente também tem conseguido atingir a comunidade acadêmica, como que você bem disse, e principalmente esses públicos mais específicos e públicos mais especializados, a gente pensou num formato diferente, num formato de dados abertos. Quando a gente pensa em pesquisadores, em a comunidade acadêmica, produtores de conhecimento, que podem mexer com modelos estatísticos, econométricos, a gente precisa de uma base de dados, a gente precisa de uma planilha mais bem estruturada. Nisso a gente tem os dados abertos, que a gente sobe informações, deixa esses dados lá no nosso repositório, e esse usuário pode fazer o download e trabalhar da forma que achar mais conveniente. Hoje a gente já tem informações acerca de conhecimento do transporte eletrônico, acerca de nota fiscal do consumidor eletrônico, e agora também a gente vai passar a disponibilizar notas fiscais eletrônicas e também disponibilizar arrecadação por CNAE, arrecadação por CAF, enfim. Isso tudo, tanto informativo quanto esses dados abertos, todas essas informações disponibilizadas, elas respeitam e observam o sigilo fiscal. Então, o nosso decreto que regulamenta o sigilo fiscal, ele é todo respeitado por essas informações que a gente está disponibilizando. E esse informativo, Lucas, é muito importante para a transparência, sem dúvida. Gostaria que você falasse um pouco mais quais são esses dados que estão disponibilizados e como que o cidadão pode acessar. E enquanto você responde, eu vou pedir para a equipe colocar aqui no nosso telão imagens para que a gente possa
verificar qual o formato do Receita em Foco. Então, perfeito, Tiago. O nosso Receita em Foco, ele visa disponibilizar informações de arrecadação de um trimestre. Então, todo trimestre a gente solta essas informações elas fazem uma comparação com o mesmo período dos 2 anos anteriores. Então, a gente faz ali tanto os números absolutos, que são números nominais mesmo, quanto a variação que ocorreu de um período para o outro, e essa variação é uma variação real, ou seja, a gente desconta e considera a inflação do período. Basicamente, a gente passa pela arrecadação que é mais importante aqui para o Estado do Espírito Santo, que mais compõe o orçamento capixaba. Isso tanto a arrecadação tributária, né, ICMS, PVA, ITCMD e taxas, mas também a arrecadação não tributária, quando a gente pensa em royalties de petróleo, participação especial do petróleo, que é um recurso também muito importante, uma produção muito importante no Estado e compõe uma boa parte do orçamento capixaba também. Além disso, a gente faz uma análise mais destrinchada do ICMS, né? O ICMS por grupo de receita, que a gente vai ver quanto que cada atividade econômica gerou de arrecadação para o Estado. Arrecadação por CAF, ver quanto cada tipo de contribuinte arrecadou para o Estado. A gente faz também um panorama geral dos combustíveis, quanto cada tipo de combustível ele foi e gerou arrecadação para o Estado, como está o consumo de um em relação ao outro no trimestre que passou. Então, todas essas informações estão no Receita em Foco. Uma coisa que eu gostaria de destacar bastante é o Números em Destaque. Ao final de cada uma das nossas publicações, a gente trata de um tema novo, um tema diferente que a gente achou que tinha importância naquele trimestre que passou. E é também uma seção que aproxima mais do dia a dia e da rotina do leitor. Dessa forma, na nossa primeira publicação, a gente tratou das vendas no final do ano, as vendas de Natal. Tanto em termos quantitativos, quanto que ela aumentou em relação ao mês anterior e em relação ao ano anterior, mas também em termos de quais bens foram os bens mais consumidos pelos capixabas na época do Natal. Muito bom, Lucas. O Receita em Foco, ele também joga luz sobre questões relacionadas à arrecadação do Estado, que a gente sabe que a arrecadação ela é um importante indicativo, né, para o desenvolvimento econômico do Estado. Joga luz também sobre isso, o Receita em Foco? Sem dúvida, Tiago. Como a gente sabe, você bem colocou, a arrecadação ela é um bom termômetro para saber quais são aqueles setores que mais dinamizam a economia capixaba, aqueles setores mais pujantes, aqueles setores que mais contribuem para a nossa arrecadação. E não só os setores em si, mas também quando a gente pega e dá uma analisada um pouco mais a fundo sobre os programas de incentivos fiscais que a gente tem aqui no Estado. Isso também é uma seção que a gente aborda de forma bem aprofundada, já que o Investe, Fundap e Compete, principalmente, são muito importantes para o desenvolvimento social e econômico aqui. E, além disso, a gente consegue também mapear as variações e a tendência de cada um desses setores. Por exemplo, a gente consegue verificar que comércio, no segundo trimestre, teve um boom, então teve um aumento de arrecadação muito grande. E com isso a gente verificar qual foi a causa. Inclusive, a gente tratou disso numa seção Números em Destaque também, que foi principalmente por conta das importações vinculadas a veículos, principalmente elétricos e híbridos. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico, mapear aqueles contribuintes, setores que mais contribuem, mais arrecadam no Estado, e também fazer um diagnóstico e, se for possível, a gente acompanhar de mais de perto um que apresentou um comportamento atípico. Enfim, isso tudo a gente consegue também tratar através do Receita em Foco. Lucas dominando todas as informações. Lucas, além de auditor, ele é supervisor lá na supervisão de arrecadação, né, estudos econômicos fiscais. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, Lucas. Não sei se você já sabe, o secretário Benício já tem recebido pedidos para que, ao invés de ser trimestral, o informativo seja divulgado com menos tempo. Está sabendo disso já? Estou sabendo, a gente tem trabalhado para isso. Inclusive, uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer, a gente tem uma edição bônus também. Todo final do ano, a gente também solta uma versão que é a versão anual. A gente está sabendo, a gente tem trabalhado tanto para antecipar essa publicação, mas também para trazer ela para ser bimestral, ou quem sabe num futuro, né, aí, um futuro ideal, ser até mensal. Mas isso aí, a gente, de passinho em passinho, a gente vai construindo isso. Mas esse pedido é um sinal claro, né, de que o Receita em Foco ele foi bem aceito. Sim. E fortalece
a transparência, né? O que é muito importante para a gente, que é servidor público, né? É muito importante a transparência estar fazendo parte do nosso Transparência e cotidiano. educação fiscal, o Receita em Foco também tem esse viés, né, da gente olhar como a arrecadação está e também como isso pode ser praticado e revertido em políticas públicas muito importantes para o nosso Estado, né? Lucas, a gente tem um tempinho ainda, pouquinho, mas a gente tem. Eu fiquei curioso em relação a uma parte do Receita em Foco que demonstra a arrecadação, ou enfim, quantidade de contribuintes por regiões. Sim. Isso é feito por município ou também é possível por bairros, por exemplo? É possível, sim, a gente fazer por bairros, mas demanda uma análise um pouco mais complexa e um pouco mais custosa. A gente teria que pegar uma base cadastral, pegar a rua, pegar o próprio bairro, que nem sempre está preenchido da maneira mais correta no nosso banco de dados, mas sem dúvida é possível a gente fazer um estudo como esse. Inclusive, estudos que muitas vezes nos são demandados através de ouvidoria, através de outros canais e que a gente consegue também, na medida do possível, atendê-los da forma que foi nos solicitada, né? Eu estou falando isso porque eu já trabalhei com educação fiscal diretamente e eu já ouvi esse pedido, né, de alguns prefeitos, de alguns gestores públicos municipais para identificar as regiões daqueles municípios que estavam sendo mais produtivas e menos produtivos para que eles pudessem direcionar investimentos para que estão menos produtivas, para que levassem mais investimentos para aquelas regiões, por questões do IPM também, né? É importante. Então, assim, são várias as possibilidades. Parabéns novamente, Lucas. Excelente trabalho realizado e gostaria de parabenizar toda a equipe por esse desenvolvimento, por esse trabalho, essa iniciativa tão importante. Para quem ainda não conhece o Receita em Foco, vale a pena visitar o site da Secretaria da Fazenda e ficar por dentro das informações sobre a arrecadação estadual. O site é o cefaz.es.gov.br. Lucas, obrigado por participar do Fala Auditor. A caneca é um presente do programa para você e um incentivo para continuarem implementando ações inovadoras e que aproximem cada vez mais a Receita Estadual dos contribuintes. Obrigado, Tiago. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre Receita em Foco. Sempre um prazer poder falar de ações que aproximam a Receita Estadual do contribuinte. E pode ter certeza que esse presente aqui vai nos motivar para, quem sabe, atender o pedido do secretário, né, o mais rápido possível. Bacana. Vou levar então umas canecas lá para os colegas do Receita em Foco. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Mas continuem ligados, pois na sequência tem o quadro Receita Informa, com informações importantes sobre as empresas enquadradas nos critérios de devedores contumazes. Um abraço e até o próximo programa. Pois é, Tiago. Em agosto, a Receita Estadual publicou no Diário Oficial do Estado a intimação para que 381 empresas comprovem sua regularidade fiscal, uma vez que esses contribuintes podem ser enquadrados nos critérios de devedores contumazes. O prazo para apresentar eventual contestação é de 60 dias, ou seja, termina agora, no início de novembro. São considerados devedores contumazes os contribuintes que reiteradamente deixam de cumprir suas obrigações tributárias, no todo ou em parte, por ao menos 6 períodos de apuração consecutivos ou alternados no período de 12 meses, em valor superior a R$1 milhão, ou com débitos inscritos em dívida ativa em valor superior a R$15 milhões. Os contribuintes citados podem consultar seus débitos por meio do Fale Conosco da Receita Estadual, no site da Secretaria da Fazenda, em cefaz.es.gov.br. As contestações devem ser enviadas por meio do Sistema Eletrônico de Tramitação de Processos e Documentos do Governo do Estado, o EDOCS, direcionada à Agência da Receita Estadual da sua circunscrição ou ao Protocolo Geral da Cefaz. Por hoje é só, nos vemos no próximo Fala Auditor. Até lá!